Olá, pessoal. Eu me chamo Marcos e eu estarei com vocês nessa videoaula tratando a respeito do tópico tabu, tá? Também um tópico pertencente à leitura e interpretação de receita, onde nós vamos tratar aqui, da importância principal primeiramente, conceituar, né, entender o que é tabu e também fazer a observação do uso dele dentro de ótica, dentro do atendimento no balcão e também na abordagem mais técnica dessa palavra. Inicio com vocês apresentando, né, diferenciando a interpretação de receita. Na verdade, quem está fazendo o curso completo, esse é o tópico de finalização, é o último tópico da disciplina de interpretação de receita. Depois tem outros também, tem vários tópicos. Aqui tem sinais e ametropias. É importante que vocês conheçam, que vocês estudem esse conteúdo para ficar bem completinho, tá? Tem também a acuidade visual, tem lá a interpretação de ametropia, a transposição, falamos também a respeito de transposição, falamos um pouquinho sobre dados auxiliares da interpretação de receita, falamos de prisma, falamos de uma série de dados importantes e interessantes para o estudo de interpretação de receita. E agora finalizamos tábua aqui, vamos finalizar com tábua, para vocês terem uma ideia do quão amplo é a análise e interpretação de receita dentro da ótica. E tábua, nós podemos exemplificar tábua, passar para cá direto, ó. Nós podemos exemplificar tábua no uso principalmente quando nós estamos falando de correção cilíndrica e prismática, tá? As posições dos eixos das correções cilíndrica ou prismáticas podem ser claramente definidas usando a classificação do ângulo no esquema tábua. O nome tábua vem do alemão, e significa, vem do alemão, sou ruim de alemão, não sei falar alemão, mas Technischer Ausschuss für Brillenoptik, tá? Que nada mais é a tradução de tudo isso. Deixa eu pôr aqui para vocês, olha. Vamos colocar aqui como uma citação, né? Vamos colocar um exemplo. É a Comissão Técnica de Óticos para Óculos. Tá? Então, é uma comissão técnica, nós chamamos, como se fosse um congresso, como se fosse uma busca pela padronização, que aconteceu na Alemanha em 1928. E, basicamente, foram tratados de vários assuntos interessantes e importantes para a ótica, mas um dos principais aqui foi a padronização das medidas do eixo do astigmatismo e também da posição do prisma. Então, quando nós utilizamos aqui as medidas de astigmatismo, vamos por um exemplo aqui, um plano menos 1 a 90. Nós estamos de frente quando nós colocamos o eixo do astigmatismo, nós estamos nos deparando com uma medida tábua. Então, essa medida aqui é uma medida tábua, é uma padronização de medida tábua. Vocês vão ver lá na frente, vocês vão ver que aqui no Brasil nós adotamos também tábua e outra parte importante dessa conferência foi a adoção também do sinal negativo dentro dessa classificação aí do astigmatismo. Então, ficou convencionado que no Brasil o sinal utilizado seria o sinal negativo e junto disso também vem aí a designação de tábua. Tábua é importante na receita porque quando nós estamos fazendo atendimento óptico, acontece muitas vezes de apresentar junto com a dioptria, aparecer uma marcaçãozinha. O oftalmo tem o cuidado de riscar uma posição, ou o oftalmo tem o cuidado de riscar outra posição. Então, é normal que vocês encontrem, que vocês identifiquem as medidas riscadas à caneta. Isso compreende a designação de tábua, isso compreende a padronização de tábua. Tá? Por conta disso que nós utilizamos a interpretação, na interpretação de receita, nós abordamos o tópico tábua para entender que ele é uma padronização do eixo do astigmatismo e também do
prisma. Nesse outro slide, olha, nós já conseguimos observar que a principal anotação aqui, esse é o olho direito, a principal anotação aqui é a posição do zero e a posição do eixo 180. Como vocês podem bem ver, olha, o zero está posicionado na parte medial do olho. O zero fica posicionado na parte medial do rosto, ou seja, na parte mais para dentro, vamos dizer assim, fica para dentro, tá? Tecnicamente, nós chamamos essa parte de parte medial, porque ela está lá em planos de cortes, vocês vão ver a designação, vocês vão ver a representação certinha dos cortes. Mas essa parte interna, a parte que nós trabalhamos aqui para representar o eixo zero, ele está posicionado da canícula. Então, essa observação que nós temos, então, toda medida que for representada por óculos vai levar em consideração essa parte da canícula como o ponto zero, tá? Do mesmo jeito que caso tivesse aqui uma observação, um meridiano, vamos colocar uma dioptria aqui, plana menos 2 a 75, nós sempre partiríamos desse ponto zero para os 75. Então, vai ser sempre na medida anti-horária que nós vamos considerar o aumento anti-horário para considerar o aumento do eixo. Tá? Então, à medida que nós adotamos por conta de tábua, nós adotamos, né, que foi convencionado utilizar tábua assim, a partir do zero, na medida anti-horário, nós consideramos sempre a medida anti-horário, sempre andando para a esquerda aqui, em relação ao eixo. Então, olha, observem que quando nós levamos em consideração o olho direito e o olho esquerdo, olha, o olho direito está aqui, o olho esquerdo está aqui, nós temos que as medidas, elas são consideradas sempre da medial, no caso do olho direito, da medial para a esquerda, e no caso do olho esquerdo, da parte temporal para a esquerda, sempre anti-horário. Suponhamos que aqui estivesse um olho e aqui estivesse outro olho, tá? 180 nesse caso aqui seria do olho direito, 90 não, porque 90 vai ser no centro, fica mais fácil. Mas 80 graus do olho direito seria posicionado, deixa eu riscar diferente aqui, seria posicionado aqui. Já 80 graus do olho esquerdo seria posicionado aqui. Tá? Então, os dois apontariam para o mesmo sentido, ok? O zero seria a base, tanto para o olho direito quanto para a esquerda, sempre posicionado para o lado esquerdo, olha só, o zero sempre posicionado para o lado esquerdo do cliente. Então, você olhando tanto o olho direito quanto o olho esquerdo, se você levar em consideração, o zero está posicionado onde? O zero está posicionado do lado esquerdo da observação. Você olhando de frente para a tela, você tem o olho direito e o olho esquerdo. Aqui tem o olho direito olhando para você, e aqui tem o olho esquerdo olhando para você, e o zero vai estar sempre posicionado do lado esquerdo do cliente. Tá? Para ficar bem fácil aí para vocês entenderem de uma forma mais tranquila, mais alusiva aí. Depois disso, nós temos o quê? Olha, vai falar aqui a respeito da apresentação. Nesse esquema tábua, o observador fica de frente para o paciente. O observador alinha dois círculos com eixos numerados de 0 a 180 no sentido anti-horário de ambos os olhos do paciente, com direção do zero sempre sendo horizontal à direita, ou seja, temporal ao olho esquerdo do paciente. Olha aqui, ó, direção zero sendo horizontal à direita. A linha zero do esquema tábua, através do ponto de referência da lente, é chamado de horizontal do vidro, ou eixo de retificação. Antigamente, pessoal, existia aqui, olha, nós vamos abordar aqui de uma forma diferente, depois que o sistema internacional dizia o quê? Que o zero era nasal, a direita no sentido anti-horário, e o esquerdo era
no sentido horário. Isso não pôde prevalecer, isso não deu certo, isso causava algumas confusões. Então, o esquema alemão TABU representa o padrão industrial até os dias atuais. Nesse caso aqui, o eixo TABU, o esquema TABU, veio para substituir principalmente o sistema internacional. Acabou que sendo uma padronização do sistema internacional. Do sistema internacional na representação de tábua. Por isso que tábua é tão importante, por isso que tábua é tão interessante você ter uma noção, tá? Até mesmo para explicar para o cliente o que é aquele risquinho que está posicionado. Aí depois aqui na matéria também, no tópico de oftálmica, vai ter uma matéria específica falando sobre lentes oftálmicas, vamos falar a respeito de meridiano, vai ter uma série de abordagens. Mas dentro de tábua é importante porque ela vem padronizar. Se vocês pararem e analisar bem, tudo dentro de ótica existe uma padronização, é feita por padrão. Tudo dentro de ótica é feito por padrão, levando em consideração que ótica também é padronizado por ser uma ciência, né? Ótica deriva do quê? Ótica deriva de física, e física é uma ciência padronizada. Tá? Então, quando nós falamos de tábua, nós estamos vindo para padronizar o eixo do astigmatismo, o eixo em que vai ser colocado as dioptrias ali do astigmatismo. Aqui, olha, aqui no Brasil, no caso, quando nós falamos em tábua, a ABNT classifica tábua de acordo com a norma da ABNT ISO 8429, da ótica e instrumentos óticos, como uma escala com indicação graduada que apresenta a descrição desse diagrama adotado internacionalmente. Tá? Também não é anormal vocês encontrarem a representação do esquema TABU como a representação de um esquema transferidor. Lembra lá o transferidor que nós usávamos na escola? Nós usávamos para riscar o eixo daquilo que nós desenhávamos, o transferidor de escola que nós trabalhávamos quando criança, ou então que nós trabalhamos com medidas de eixo, de ângulo, de angulação, também serve como representação do esquema transferidor, do esquema tábua, quando nós falamos isso. Então, pessoal, quando nós falamos aqui de ABNT, nós estamos falando da Agência Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a agência que regulamenta todo o processo técnico que nós temos no Brasil. Tá? Então, tudo que nós vamos falar de normas técnicas passa pela Agência Brasileira de Normas Técnicas, passa pela ABNT. E, nesse caso, elas são divididas em ISO. E o ISO que trata, o ISO que cuida da ótica, é o ISO 8429. Então, são vários. Olha, nós temos 21 normas técnicas e regras com ligação à ótica e óculos. Tá? Vai ter um módulo específico a respeito disso nos próximos vídeos que vocês vão estudar, quem for fazer o curso completo, e quem não for vai ter alguma informação a respeito também, e as principais aqui que nós descrevemos aqui, olha, a 150.091 de 524, que fala sobre marcação de armações, tem também a 092, que fala, 150.092, que fala sobre métodos de ensaio, a 15.093, que fala sobre facetação, tem também a 15.094, que fala até sobre o vocabulário utilizado dentro de ótica para fins técnicos. Então, é importante entender que a ótica toda ela vai ser padronizada em todos os setores de produção, em todos os setores de venda, em todos os setores que abrangem a parte ótica, ela existe também junto com a padronização do tema específico, tá ok? Esse é um vídeo mais curto, esse é um vídeo mais rápido, e na verdade só veio tratar com vocês a respeito de tábua e algumas informações aí interessantes para serem consideradas nessa finalização de curso. Espero que vocês tenham aproveitado esse tópico ficou bem legal, ficou bem completinho, bem técnico mesmo, e se vocês forem ter a continuação, avisem que vocês vão fazer a continuação, e espero que tenha sido de bom proveito para todos, ok? Um abraço e nos vemos aí em outros vídeos aqui no canal.